Depois da semana de provas e trabalhos, nós já tivemos um pouco de calma para poder tratar de alguns assuntos. Então vamos tratar aqui de liberdade de expressão, discursos de ódio e o caso Awenga. Talvez esse vídeo fique muito grande, talvez ele não fique só em um vídeo, seja dividido em 2 ou em 3, mas isso não importa. Por agora, por hoje, por enquanto, por hora, nós vamos ver o que está escrito na internet sobre esses 3 elementos que nós tratamos aqui. Vamos lá. O que é liberdade de expressão? Segundo quem? Significados. Tá, é o site Significados, vamos ver. Liberdade de expressão é um direito fundamental e humano do homem. Quando se diz homem aqui em sentido geral, tá? Em sentido lato. Que garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos, sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou outros indivíduos. É importante eu deixar claro aqui uma coisa bem óbvia, mas não custa, né, falar. Não basta só você ter aqui uma liberdade de opinião e não poder... Uma liberdade de ideia, de pensamento, se você não pode expressá-lo. Daí vem a liberdade de expressão, porque você não vai manter as suas ideias para si, assim todos os outros ao seu redor também não vão. É preciso, para que a vida funcione, que você estabeleça para pessoas à sua volta limites pessoais, sabe, de intimidade, o que você gosta, o que você não gosta, seus gostos pessoais, né? Isso é feito através da sua expressão, né? Você externar o que você acredita. Beleza, vamos continuar. No Brasil, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Você vai lá, tá recheado de direito fundamental lá. Vai lá ver, vai lá na sua Constituição e veja. Também é um direito estabelecido mundialmente por tratados de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E esse não é o único, cara, né? Na construção, né, dos direitos humanos do tempo, né, da história humana, nossa, tem outros, vários aí que eu não me lembro porque eu sou burro, eu não fico lembrando dos nomes. Mas além tem a Declaração de Direitos do Homem, tem a Constituição de Weimar também. Peraí, mas não é tratado isso. Sim, não é tratado. Só estou dizendo isso porque a de Weimar e a do México, elas são uma das primeiras, não as primeiras, que você já vê sinais de constitucionalização, entendeu? Do que é mesmo? Constitucionalização... Caramba! Qual era a constitucionalização que eu já esqueci? Rapaz, essa mente está afiada, né? Eu não me lembro. Eu tenho certeza que era constitucionalização. É isso mesmo. Um processo de constitucionalização dos direitos humanos, né? Você já tem direitos já garantidos nessas constituições, que não são só apenas humanos, e sim fundamentais, foram positivados pelo Estado. A doutrina jurídica entende... Tanta interrupção minha que eu comecei a tossir já. Entende a liberdade de expressão enquanto um direito que não pode ser vendido, renunciado, transmitido ou revogado. Isso faz parte das características inerentes aos direitos humanos, né? Sua irrenunciabilidade, sua indisponibilidade, sua irrenunciabilidade, sua irrevogabilidade, entre outras características. São umas 8 ou 10, acho que é 10. Só não estou me lembrando de tudo, né, porque eu não sou um androide não, tá? E eu também não sou especialista em direitos humanos e tal, mas calma lá, eu sei um pouquinhozinho. O limite da liberdade de expressão está em ultrapassar os demais direitos fundamentais de outros indivíduos. De outra forma, e eu acredito que você vai entender, é aquele famoso
aquele famoso bordão, né? Os meus direitos terminam onde os seus começam, né? Então eu não vou ficar por aí desrespeitando os outros, entende? Olha só, vamos continuar a ler aqui. Ao cometer preconceito ou proferir palavras racistas, por exemplo, não é liberdade de expressão, e sim um crime contra outra pessoa que tem os mesmos direitos que você, assegurados e é considerada igual, tem dignidade humana, igual a todos os demais perante a lei. Se a liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro, então torna-se opressão. Olha que interessante, vamos analisar isso aqui. O limite está em ultrapassar os demais a cometer o preconceito preferido para... Por exemplo, você tem aqueles casos de ataques racistas nas redes sociais, porque, acredite ou não, a internet como o segundo veículo de informação e comunicação mais utilizados no mundo, que só perde para a TV, ela, infelizmente, é um antro de discurso de ódio. Você tem aqueles atores globais, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, tem a filha do Bruno Galhaço com a... qual o nome? Não sei o nome da atriz, mas é Eubank. E o nome da garota é Cromossomo. Não é cromossomo, é Quisomo. Cromossomo? Biologia? Da onde tu tira biologia, cara? Já acabou, já fazem, não sei o que, 2 anos que a gente não vê mais biologia. Esquece. Pode esquecer de biologia, né? Tá, vamos ao que interessa. É a Quisomo Eubank Galhaço. E ela sofre ataques raciais. Ela é uma bebezinha negra adotada por 2 pais brancos, né? E ela sofre uma sorte de ofensas, né? Nas redes sociais, né? Instagram, por exemplo. E é uma merda um negócio desse, porque uma pessoa vai incomodar a outra por causa de cor de pele. Eu até hoje não entendo direito isso. Não entendo a lógica nisso, mas talvez não tenha nem lógica, né? É só por querer mesmo. Tem que ser feita uma investigação não só antropológica, não só sociológica, mas histórica, para entender desde o início. É por isso até que na parte do meu trabalho eu tentei investigar a psicologia do ódio. Mas psicologia? Você é o quê? Você é o quê? Você está se achando o quê? Não, nada demais. O negócio é que o ódio, ele tem um começo em algum ponto. Você pode ter a ideia de que... Fecha aí direitinho, por favor. Essa blusa suja pra cá. Não, mas eu tô usando ela como negócio aqui, tá? Blusa suja. Olha que absurdo, tá cheirosinho. Eu acho, né? Tá cheirando bem. Então, porque, por exemplo, o ódio, ele é uma modalidade mais hostil e combativa da raiva, ok? Beleza. Quais são as gerações? Quais são as situações que geram raiva? Situações em que há, ao meu ver, claro, isso aí é uma hipótese minha, não é nada comprovado, porque eu ainda não consegui achar a doutrina de psicólogos. Não sei nem se fala doutrina, né, dos psicólogos, mas... pesquisa de psicólogo. Acho que não tem problema falar doutrina, não, né? Vamos deixar assim o benefício da dúvida. Tá, mas o que a gente tem que parar de ligar para pequenos pontos. O negócio é, geralmente acontece que são situações em que há o sentimento de revolta, o sentimento de indignação. Por quê? Porque pode haver na sociedade uma tentativa de mudança, uma tentativa de flexibilização ou até de enrijecimento, dependendo da sociedade que nós estamos tratando, de um valor considerado pela sociedade importante, né? E a própria sociedade preserva esse valor de tal forma. Peraí, é bom citar aqui axiologia. Axiologia, vou procurar aqui o que era que significava mesmo, por favor.
Axiologia. Um estudo axiológico, acredito eu. Peraí. Axiologia. Caramba. Teorias formuladas concernentes à questão dos valores. É o estudo de valores, uma teoria do valor geral, compreendida no sentido moral, tal como se descreveu na Alemanha com Max Scheler ou John Rickert, e na França por Rouyer ou R. Paulin. A axiologia tenta estabelecer uma hierarquia de valores. Pois é, beleza. Opa, deixa eu só colocar no site que tava aqui. Então, esse sentimento de indignação acontece lá por causa de valores preservados por nossa sociedade. E quando nós vemos esses valores se tornarem... Como é que se diz? Quando nós vemos esses valores que a sociedade tanto preza, passarem por uma mudança, aquelas pessoas na sociedade que primam pela emoção, primam pelo valor, elas vão estar emocionalmente, sentimentalmente envolvidas, entendeu? Por exemplo, no caso do direito à vida, que é citado até o caso do Ramon Sampedro. No tempo dele, acreditava-se que o que ele estava querendo fazer era algo diabólico, né, satânico. Ele queria tirar a sua própria vida. A questão era o seguinte, e esse é um exemplo interessante. As pessoas ficavam desrespeitando ele, que ele não tinha respeito pela vida, que ele devia mais morrer mesmo, entendeu? Porque as pessoas não paravam para analisar a situação no sentido crítico, no senso crítico. Entendeu? Consenso crítico. Bora lá. O Ramon, ele parece que, se eu não me engano, tem uma diferença entre eutanásia e suicídio assistido. Ah, mas você fez bioética, devia saber qual a diferença. Pois é mesmo. E eu esqueci. Incrível, né? Incrível. Se você não estuda as coisas de antes, você acaba esquecendo. É óbvio. Mas a questão aqui independente de saber qual exatamente era o caso dele, era que ele pediu para morrer, e isso foi negado pela Suprema Corte do país dele, entende? E ele foi muito criticado por ordens religiosas, muitas pessoas, né, que achavam isso absurdo. Mas a questão a vida, o direito à vida é fundamental, é um direito humano, mas veja só, pode ser flexibilizado porque todos os direitos humanos são flexibilizados, são flexíveis, né? Nada é absoluto, graças a Deus, né? Porque senão uma estrutura rígida demais acaba por se quebrar, né? Então, se nós sabemos disso, vamos à situação de São Pedro. Aqui é uma discussão do direito à vida. Pela mesma possibilidade que você pode usar a vida para defender que o Ramon continue vivo, você pode usar a vida, como no sentido axiológico, né, como valor, a simplesmente permiti-lo morrer. Uma postura, não sei se pode se dizer, ambas posturas, não sei qual pode ser considerada conservadora ou liberal. Isso tanto faz, isso é uma questão que já entraria na política. Política até que, olha só, tem bastante discurso de ódio na internet, né? Mas vamos para isso depois, calma lá. Vamos continuar aqui no São Pedro. Estou tentando chegar a esse fim que eu tanto quero, né? Bora lá. E assim, as pessoas que que primam pelo valor em detrimento do assunto, acabam por ignorar completamente o assunto para proteger um valor. Mas por que você está protegendo esse valor? Porque o assunto não é mais assunto. Ele é desfigurado para parecer um ato, uma ação, uma conduta atentatória.
ao valor. Você percebe que dependendo do ângulo, as coisas vão mudando. Se uma pessoa tem essa primazia, esse envolvimento emocional com os valores, as virtudes que a sociedade tanto aprecia, ela vai acabar por simplesmente desconsiderar o sujeito. Entendeu? O sujeito ele acaba por ser desumanizado, porque ele foi ignorado, foi esquecido e a demanda dele foi repelida sem que alguém tentasse entender o lado dele. O Ramon não podia correr como a gente pode, ele não podia andar a escada, entendeu? Ele não podia andar, sabe? Ele só tinha um movimento do pescoço e ficava na cama, sabe? Ele escrevia com a boca, mano. Você sabe qual é a dificuldade de você escrever com a boca? Escrevia poema com a boca. Imagine quanto tempo ele não levou para conseguir escrever daquela forma. Ele não conseguia apreciar as coisas do mesmo jeito que as pessoas apreciam. Ah, vamos levar a cama dele, que tem rodinhas lá fora, para ele ver a natureza. Meu amigo, isso não vai adiantar. Porque até mesmo o encanto da natureza se perde quando até mesmo o encanto da natureza se perde quando o encanto da vida se perde. Olha como a vida é tão interessante, né? Você não vai viver só para ficar olhando para a natureza. Você quer interagir com ela por conta própria. O ser humano é um ser social. É um ser que se baseia, muitas das vezes, em procurar sensações. Se todas as sensações são reprimidas, são inexistentes, como ele pode me deu até um medo. Como é que ele pode? É porque passou um helicóptero aqui perto, fiquei com medo que ele estivesse caindo. Desculpa aí. Como ele pode, então, poder ter uma vida normal? Veja só que interessante. Qual é a vida que é normal? Qual o parâmetro para considerar algo normal ou não? O desejo de morrer do São Pedro, do senhor São Pedro, era anormal, considerado anormal por muitas pessoas. Por quê? Ninguém parava para tentar entender o lado dele. É muito fácil você só olhar para aquilo que você se interessa. É difícil você imaginar uma pessoa que sinta empatia por algum desconhecido. Ah, você viu pessoas numa enchente em Mariana, né, que teve aquele problema. Você ouve aquela notícia, se choca, mas por alguma circunstância exterior, externa, não sei qual seria mais adequado aqui, você não tem a sensação de dor de estar ali. Você acha uma lástima que isso tenha acontecido. É lamentável, de fato, mas caramba, não é você que está sentindo, é outra pessoa. Eu não gosto desse barulho que fica muito perto. Droga isso. Tá. As pessoas muito mais olhavam para virtudes e valores do que para a pessoa que estava ali acamada, sem a possibilidade de usufruir da vida como a maioria podia. Olha que interessante, até andar por aí, correr, é um privilégio, entendeu? Muitas pessoas podem andar e muitas não podem. Estão acamadas, estão amargando por anos a mesma situação e nada muda. O ser humano, ele necessita da sensação de progresso. Se nada muda, isso tudo começa a se tornar tedioso. Só um momento aqui, por favor.
Acho que estão procurando algum bandido, cara. Eles só andam baixo assim quando tá procurando algum criminoso. Então tá, ok. Bora terminar esse ponto, pelo amor de Deus, gente. Então, a tentativa do Ramon de morrer legalmente, pedir permissão legalmente, cara, entendeu? Não foi concedida. Era só um homem e um valor considerado pela sociedade. Entendeu? E esse um homem acabou perdendo. Uma coisa tinha mais peso e outra tinha menos. Mas quando nós fazemos isso, quando eles fizeram isso, eles não estavam limitando o direito fundamental do Ramon também? Estavam. Então ele teve que encontrar uma forma de fazer o que ele queria, independentemente de julgamentos. Foi extremamente julgado, extremamente desrespeitado. E ninguém parava assim para pensar, puxa, a vida dele não é nem um pouco legal. Se ele quer ir, é uma decisão dele. Ele sabe das consequências, porque, cara, veja só, ele foi, recebeu visita de padre e tal. Ele sabia, ele estava ciente das consequências para as visões de mundo preponderantes na sociedade que ele vivia. Ok, e mesmo assim ele continuou com a ideia dele. Puxa, se está consciente do que ele está correndo risco, supostamente, então, se ele tem tanta certeza, não é uma escolha dele. Se ele tem tanta certeza, não é uma escolha dele, então o seu trabalho de informar, seja na questão religiosa, seja na questão jurídica, de informar as consequências de uma certa ação, foi feito. Entendeu? Foi feito. Se mesmo assim o cara continua decidido a findar a sua própria vida, já é uma escolha dele. Todas as medidas cabíveis para tentar convencer ele do contrário foram feitas, falharam. E ele acabou por findar a própria vida. Mas ele não fez isso por desrespeito ou porque ele odiava a vida. É porque ele não estava mais conseguindo nem ter prazer algum na vida dele. O contexto era totalmente diferente da realidade comum. Todo mundo pode andar, todo mundo pode correr, todo mundo pode, como é que se diz? Tomar um banhinho que pode lavar seu bumbum, pode lavar seu corpo. Ele podia fazer isso? Não. Ele dependia de pessoas para isso. E no mundo como o nosso, cruel como é, depender de pessoas não é uma boa ideia, né? Infelizmente, esse não é um mundo muito receptivo. É triste, cara, é triste. E assim, você tem que ver que as pessoas imaginavam o desejo dele de morrer como algo transgressor, como se ele desejasse aquilo. Claro, querer é uma forma de falar. Mas se você for analisar a vida dele, o querer ali está substituindo a frase necessitar. Imagine uma borboleta que nunca vai conseguir sair do casulo dela. Se ela não conseguir sair, que adianta? Era para ver uma evolução, uma transformação, e ela não está ocorrendo. Cedo ou tarde, ela vai morrer. Cedo ou tarde ela vai morrer.
Você vê uma pessoa com várias desvantagens em questão de percepção de vida, porque não pode ter a mesma perseguição, percepção que eu ou você, entendeu? E acaba por optar pela morte não para desrespeitar, ofender os outros, mas para apaziguar a necessidade de partir. Não se vê mais, como é que se diz? Não se vê mais necessidade em ficar vivo, porque não está gerando efeito nenhum. Ficar vivo e morrer não está gerando efeito nenhum. Olha que coisa. Você não muda, você não está mudando, você está lá parado por um tempão. Não muda. Para a concepção dele, hora de ir. Que você não está tendo total experiência garantida. E como eu volto a retomar. Não, esse helicóptero está me deixando muito tenso. Volto a retomar. As pessoas prestavam muito mais atenção no valor direito à vida do que na pessoa que estava sofrendo ali. Olha o que acontece. A pessoa se torna desumanizada. Todas as características, elementos que nos fazem humanos, são desconsideradas para você ter a primazia de uma virtude ou de um valor cultivado socialmente. Valores não têm vida, meu amigo. Eles não sentem dor. Pessoas sentem. Dizer que toda mulher que aborta porque tem um desejo insaciável por matar o seu bebê, ou seja, com dolo, com má fé, é errado. Nem todas têm a mesma necessidade. Caramba! Isso é um negócio pra dar medo. Esse helicóptero aí. A relação entre liberdade de expressão e a mídia é marcada principalmente pela questão da censura. Olha só. Entre os preceitos de um país democrático estão justamente a liberdade de expressão de seus cidadãos e a liberdade de imprensa. Se não há liberdade para opinar na mídia, seja seja por repressão de governos ou grupos econômicos, não há Estado democrático de direito. Olha que interessante. A relação de liberdade de expressão e a mídia é marcada principalmente pela questão da censura. A liberdade de expressão é um direito fundamental que, assim como vários outros direitos, e é assim que as coisas devem ser, busca equilíbrio, perfeitamente equilibrado, como as coisas devem ser, todas as coisas. A liberdade de expressão, ela deve encontrar um equilíbrio, pois se a liberdade de expressão for muito forte, se os limites à liberdade de expressão forem muito intensos, forem muito fortes, o que acontece? Dizem, como é que se diz? Quando a água cai na natureza, desencabeça, desemboça, deságua na censura. Se os limites à liberdade de expressão são muito moles, são pouquíssimo intensos, vai haver permissividade. Atos ilícitos, atos ilegais, discursos ilegais vão acabar passando pelo crivo da liberdade de expressão por ela ser branda demais. Ok? Vamos continuar aqui. A liberdade de expressão na internet segue as mesmas regras da liberdade de expressão em qualquer veículo de comunicação. Beleza.
Até porque eu falei aqui, a internet é um veículo de comunicação, de informação. Tinha um terceiro, alguma parte? Veículo de informação, comunicação. É isso, não me lembro que tinha um terceiro elemento aqui. E o mesmo se aplica quando estamos falando fora da mídia, seja em casa ou na rua, e deve manter as mesmas garantias e limites. Assim como não se fala palavras racistas por ser um crime. Olha, tem até uma lei sobre qual é o nome? Crimes de ódio, que é a Lei 7.716 de 1989, e um ano depois da consolidação da Constituição Federal. Vamos continuar aqui. Assim como não se fala palavras racistas, também não se usa a internet para promover racismo ou a xenofobia. Tentando entender a xenofobia, eu tentei procurar psicologia para me explicar alguma coisa, e o que eu achei no máximo foi a ideia de transferência de culpa. Acontece que muitas das vezes, por o erro ser algo considerado pela nossa sociedade, desde que nós crescemos, algo negativo, algo reprovável, ninguém gosta de admitir que erra. Até que haja uma reflexão crítica sobre a falha, sobre o erro. Até lá, as pessoas têm aversão a admitir que estão erradas. Porque na nossa sociedade, admitir que está errado é uma forma de derrota ou até de fracasso. Entendeu? Numa discussão sobre política, se você admitir que estava errado em um ponto, você pode começar a sofrer represálias como humilhações, como provocações, como violência física, violência psicológica, né? Você tem um bullying aí. Sendo que na discussão política não deveria aqui haver um lado vitorioso ou perdedor ainda. Por quê? Se as pessoas ainda não têm maturidade o suficiente para entender que num debate todos podem se beneficiar com informações, fortalecer aquilo que já acreditam, ou flexibilizar o que acreditam, ou mudar completamente. Poxa, isso é interessante porque há evolução aí. Existe um senso de progressão. Ok, legal. Não é maneiro ter esse senso de progressão? É aí que as pessoas deveriam pensar que há a vitória num debate. Você fortalecer suas ideias, ou você flexibilizar, ou você mudar. Entendeu? Essa deve ser a verdadeira vitória. Mas há aqui a ideia de que não é essa. Ainda não. Tem que vencer ou tem que perder. No jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. Entendeu? E assim, infelizmente, por mais que essa seja a minha ideia, ela não é aceita pela maioria. Tem que vencer ou tem que perder. Acabou-se. Entendeu? Por isso que, infelizmente, com essa rigidez sendo mantida, os ânimos ficam ainda mais acalorados. Né? Porque ou você vence ou você perde. O lado perdedor e o ganhador. A verdadeira recompensa no debate não mais é a transformação pessoal, uma catarse racional para cada pessoa, para cada ouvinte, mas sim quem é que está mais certo e quem é que está mais errado. Eu acredito que é muito rudimentar acreditar que um debate tem como finalidade acreditar quem está certo e quem está errado. No mundo, nós temos tantos argumentos para certos assuntos que, no fim, vencer ou perder não é conclusivo. Pode ser até algo... se não é conclusivo, qual o nome que se dá, cara? Não tenta falar difícil, tenta falar o que tu acha. Tá, beleza. Ok. Não é conclusivo.
Mas o que não é conclusivo? É chegar no fim que a finalidade é ser certo ou errado. Ah tá, beleza. O fim aqui não é ser conclusivo, que dá a ideia, né, de que se encerrou. Aquele lado é o vencedor, refutado, vamos embora. Tanto é verdade que recentemente não, mas algumas vezes na minha vida eu ouvi professores falarem, né, que Karl Marx, aquele cara que batia na mulher e nos filhos e era de uma alma tão detestável, né, era tão amargo com as pessoas em volta, que só o amigo rico dele, o Engels, foi pro o enterro dele, porque ele que pagou o enterro. Muito bonito um amigo desse, sabe? Fica com você até o final. Isso é muito bonito. Que diziam que Marx havia sido refutado. Ok, você acredita nisso e tal. Mas até hoje você tem pessoas que acreditam, tem argumentos para que haja a persistência de que as ideias de Marx são pertinentes. Então você vê que dizer que, não, venceu ou perdeu, acabou-se, isso não é constante. Por quê? Porque acontece simplesmente de você dizer isso, mas isso é na teoria. Na prática, as pessoas continuam cultivando aquela ideia. Entendeu? Por exemplo, tem gente que está defendendo terra plana. Você não é censurado por defender terra plana, mas você tem uma doutrina majoritária, né? Que acredita que a Terra ela é redonda, não plana ou rosca, né? Por quê? Por causa que o debate, no final, na prática, ele não é para saber quem está mais errado ou quem está mais certo. Ele é um instrumento para que haja algum tipo de progressão, de evolução racional, lógica, por parte daqueles que ouvem e por parte daqueles que argumentam. Ok? Vamos continuar aqui. Xenofobia, né? A transferência da culpa. Caramba, eu comecei dali e esqueci a transferência da culpa. Que coisa excelente, né? E as pessoas, né, por não gostarem de admitirem estar erradas, acabam por transferir a culpa para alguém. Ou para algo. Né? Tem gente que culpa Deus pelo que... Meu Deus. Pior, rapaz. Rápido, corre. Faz essa merda agora. Tem gente que culpa Deus por algumas coisas que acontecem, sabe? E isso é uma forma de transferência de culpa. Não admitir que você está errado, que você falhou. Porque infelizmente na nossa sociedade também, quem falha tem consequências, tem punições. Mas não era a minha vontade falhar. Meu amigo, ninguém tem intenção de errar. E mesmo assim erra. É triste? É. Mas se vai ter misericórdia em cima disso, na realidade não vai ter não. É triste, mas fazer o que, né? Não. Aumenta, por favor. Confirmar. Ai, graças a Deus, consegui renovar meu livro de direito administrativo. Não, vai se catar, vai se catar. Não pedi por isso. Ok. Renovei. Ótimo, amém. Vamos voltar aqui para a liberdade de expressão. E a xenofobia talvez seja a transferência de culpa coletiva. Ninguém para pensar às vezes que talvez o motivo pela falta de emprego seja que o Estado não está conseguindo criar empregos, gerar obras que ofertem vagas de emprego. As pessoas pensam que o mundo se globalizou e isso é algo negativo para os países desenvolvidos,
E essa globalização abriu as portas para os imigrantes, né? Eles são uma mão de obra mais barata, pode ser mais facilmente explorada. E explorada no sentido bem negativo, sabe? Coisa que você, que é desse país europeu, por exemplo, Alemanha, não dá o braço a torcer. Ok. Então, há transferência de culpa para aquele povo que está chegando. Entendeu? Não há para a globalização. Vamos todos ficar em fúria com a globalização. Ninguém vai fazer isso porque a globalização é extremamente poderosa. Entendeu? Você tem pessoa... não. Tem socialista aí que toma Coca-Cola, que bebe... Eu ia dizer que toma Coca-Cola e bebe iPhone. Como assim, mano? Vai beber bateria de lítio, é? Tá doido? Cada coisa, não consigo compreender. Come no McDonald's e usa iPhone. Porque é impossível fugir da globalização. É impossível nesse mundo fugir do capitalismo. Entendeu? Porque ele se alastrou de uma forma que ele faz parte de nós. E não tem como você, sabe, abdicar disso. Também levando em conta que as pessoas são individualistas, né? Elas não são coletivistas. Ninguém aqui é o paraíso de anjos que todos ficam cantando para Deus. Não. Aqui é outra realidade, né? Uma realidade bem mais cruel e bem menos idealizada, com toda certeza. E acontece essa transferência de culpa. Vou tentar procurar depois sobre a transferência de culpa, mas fica isso aí desde já. 42 minutos, caramba, só para um primeiro texto. Bora lá. A contribuição da internet para a liberdade de expressão é fundamental, pois democratiza a informação, os meios de informação, e abre novos canais de divulgação. Você tem YouTube, você tem Facebook, que está sendo, né, vigiado. Olha só que novidade. Você tem Orkut, você tem e-mail, Outlook, sei lá como você quer chamar. Você tem Instagram, você tem Telegram, você tem Snapchat, você tem... Caramba, Snapchat, de alguma forma, né? De alguma forma tem que servir essa rede social com alguma coisa. Tinder, você tem... Caramba, que merda. Ok. A gente citou algumas, né? Ele já ajuda. Ela dá voz a inúmeras pessoas e grupos cujas posições ficariam de fora dos círculos, marginalizados. São marginalizados e... Caramba, qual era o nome daquela outra lá? Estigmatizados. Ficariam de fora dos círculos de divulgação tradicionais, como a grande mídia e a publicidade. Mas também a internet abre espaço para a disseminação de pensamentos opressores e antidemocráticos, sob o pretexto do anonimato e da proteção de se estar atrás da tela do computador. Muitas pessoas se sentem encorajadas pelo anonimato a falar o que bem entenderem, sem levar em conta o próximo. Mas veja só, isso aqui eu tenho que guardar até o final. Embora já existam leis contra isto, estão sendo desenvolvidas normas para regulamentar os crimes cometidos no ambiente virtual, como o cyberbullying. Olha só, muito bom essa parte do cyberbullying, é uma proposta que eu acho que tem muito potencial para ajudar, né, se for bem feita. Mas interessante notar esse final aqui. Deixa eu só ver quantos minutos está, para quanto eu posso falar ainda. E não um confronto real, certo? Minimato, leis contra isso, tentar regulamentar espaço para disseminação de pensamentos opressores e antidemocráticos sob pretexto do anonimato. Beleza. É importante citar que não existe somente direitos fundamentais. Muito se fala, muito se explora dos direitos fundamentais.
O discurso de ódio, ele é uma versão medonha, uma versão hostil, macabra, uma versão transgressora da liberdade de expressão, que é um limite, entendeu? O discurso de ódio, ele é um limite. Ah, você pode tocar nesse limite? Melhor não, né? Porque isso vai ser crime. Não tem pra que você ultrapassar esse limite, entendeu? Você pode falar o que você quiser, contanto que você obedeça aos limites dos direitos humanos, entendeu? Acho até interessante o Enem colocar aquele limite lá que, fale de acordo com os direitos humanos, porque você treina algo que não é para o seu mal, é para o seu bem. Porque se você, meu amigo, ou minha amiga, agora tem gêneros, eu não sei quantos gêneros existem, meu Deus. Se você falar alguma coisa que seja considerada discurso de ódio, vai ter punição. Não só constitucional, penal também. Infelizmente, o direito penal, na função real dele, ele não está servindo para ressocializar as pessoas, ele não está servindo para mitigar o poder punitivo. Ele está servindo para potencializar, que nem ele fosse um Hulk. Ao invés de ser um Bruce Banner, o estado punitivo é mais Hulk, entendeu? Então, caramba, né? É agressivo. Então, olha só. Perceba aqui que não há só direitos, não há só garantias. Há aqui deveres. Deveres do Estado? O Estado não vai por aí desrespeitando os outros todo dia, não. Quer dizer, se você quiser pensar de que o imposto é roubo, né, e tal... Ok. Mas parte também tem alguns cidadãos, eu sei os meus direitos e tal, eu tenho a liberdade de ir e vir, de falar baby do biruleibe, ok? Entendeu? Beleza. Mas é importante notar que há deveres. É até de maneira implícita que você percebe isso, mas há deveres fundamentais. Se a liberdade de expressão é um direito fundamental, você respeitar ela, você agir nos limites dela, né? Não é um dever fundamental? O discurso de ódio é... Você sabe o super-homem e o bizarro? Imagine que o super-homem é a liberdade de expressão e o bizarro é o discurso de ódio. Você entendeu? O discurso de ódio, ele é uma versão hostil, é uma versão brutal, transgressora, opressora. O que eu posso dizer mais do discurso de ódio? Ele é o excesso. Ele é o excesso. Nós devemos, desde o início, privar por um equilíbrio. Não é preciso excesso, não é preciso falta, né, ausência. É preciso equilíbrio. Com isso, meu amigo, já está ótimo. Já está ótimo. Você percebe que tem os direitos e tem suas degenerações. Você tem o direito à vida, mas tem gente que está representando o homicídio, está representando o genocídio, entendeu? São degenerações. São completa economia. Degeneração tá ótimo pra mim. Desfigurar aquilo que era antes, sabe? Tem algum exemplo que possa, sabe, para tornar, sabe, da cultura pop? O Homem-Aranha e o Venom. Imagine o Homem-Aranha com a liberdade de expressão e o Venom como discurso de ódio. Ou carnificina, se você quiser. Você percebe, há um lado grotesco. Porque é isso que o discurso de ódio é. Grotesco, hostil, insensível. Né? Portanto, é dever do cidadão respeitar o direito fundamental.
Não se trata de um toma lá. Se trata de um toma lá, dá cá. O respeito mútuo, ele não funciona com uma mão. Ele funciona de via de mão dupla. Entendeu? Porque há aqui um pacto para que você me respeite minimamente, de maneira equilibrada. Você pode falar mal de mim à vontade. Você pode falar bem de mim à vontade. Mas que se mantenha um pacto de equilíbrio. Eu respeito você, você me respeita. Estamos de boa, na lagoa. Então, pronto. Mas isso é na teoria. Infelizmente na prática, meu amigo, nós vamos ver aqui em outros vídeos, não é tão fácil assim. Bora para a segunda parte.